O segundo experimento de hoje é de determinação de parâmetro de solubilidade. O parâmetro de solubilidade é uma medida frequentemente utilizada para medir a interação intermolecular. Isso porque a constante de momento dipolar não é uma medida muito efetiva de polaridade. Por exemplo, se a gente pega algumas cetonas, elas possuem praticamente o mesmo momento dipolar, mas elas têm uma ação diferente como solvente em relação a outros líquidos ou polímeros. Então, determinar o parâmetro de solubilidade nos dá uma medida mais confiável das interações intermoleculares de um determinado par solvente-polímero. O parâmetro de solubilidade de Hildebrand, ele é interpretado por esse símbolo sigma, tá? E ele é a medida da interação intermolecular que relaciona a densidade de energia coesiva, que é a variação da entalpia de vaporização do líquido pelo seu volume molar, é elevado a meio, ou seja, a raiz quadrada dessa razão, né? Que seria a densidade de energia coesiva. Tá? Então, ele se relaciona com a entalpia por essa relação. E a entalpia, então, é dada pelo produto dos volumes do solvente, ou fração volumétrica do solvente e do polímero, vezes a diferença quadrática, né, dos dois parâmetros de solubilidade, do solvente e do polímero. Essa tabela aqui relaciona alguns parâmetros de solubilidade de alguns solventes e de alguns polímeros. Teoricamente, quanto menor for essa diferença de um par, né, solvente polímero, maior vai ser a solubilização do polímero. Então, a gente diz que quando um solvente e um polímero eles têm parâmetros de solubilidade parecidos ou próximos, quer dizer que um é solúvel no outro, o polímero é solúvel no solvente. Se a gente pegar esses dados dessa tabela, por exemplo, se eu pegar o polimetacrilato de metila e o clorofórmio, teoricamente um é bastante solúvel no outro, porque tem o mesmo, né, parâmetro aqui de solubilidade. No experimento 2, o objetivo vai ser determinar o parâmetro de solubilidade de um polímero utilizando medidas de entumecimento. Para isso, nós vamos usar mangueiras de silicona em diferentes solventes. Então, nós vamos cortar pedaços de massa conhecida de mangueira de silicona, não precisa ser a mesma massa, tá? Mas então a gente vai ter massa inicial conhecida desses pedaços de mangueira de silicona. Nós vamos colocar cada pedaço num solvente diferente e verificar ao longo do tempo o quanto que aumenta a massa dessa borracha de silicone. Porque com o tempo vai acontecer o entumecimento, o solvente vai começar a penetrar dentro do polímero, tá? Então, o experimento nada mais é do que determinar a massa inicial das borrachas de silicone cortadas e a massa ao longo do tempo dessa borracha introduzida em diferentes solventes. Essa tabela aqui, né, é uma tabela que está no roteiro de vocês, com dados reais de um experimento que eu realizei anteriormente. Esses são os solventes, então nós temos tolueno, o THF, dioxano, hexano, pentano e ciclohexano. A massa inicial das mangueiras, né, aproximadamente 1 grama, e a massa final das mangueiras, após um tempo de aproximadamente 2 horas. Então, eu vou pedir que vocês determinem o grau de entumecimento e o parâmetro de solubilidade em cada caso. Então, para o relatório, eu quero o gráfico do grau de entumecimento versus os parâmetros de solubilidade. E peço que vocês respondam as perguntas do roteiro. Para vocês terem uma base teórica em relação aos experimentos de hoje, eu peço que vocês leiam capítulo 2 e 6 do livro, né, Caracterização de Polímeros, que é onde eu tirei a base teórica para realizar essas práticas. Muito obrigado e bom trabalho a todos.